Bom, o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, fez um panorama com os principais destaques do conflito, que parece não ter fim. Vamos acompanhar. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Segundo o presidente Zelensky em suas mídias sociais e seu canal do Telegram, a Ucrânia deve se preparar para uma nova onda de intensificação dos ataques com drones promovidos pela Rússia. Segundo a inteligência ucraniana e próprios militares, essa seria a estratégia adotada pelo Kremlin nas próximas semanas, já que chegaram à conclusão que tal estratégia seria aquela com maiores chances de ser bem sucedida. Se considerarmos que os mísseis e os foguetes tradicionais para os ataques aéreos têm alto custo, além do fato dos sistemas antiaéreos doados pelo Ocidente, pela OTAN, a Ucrânia estarem conseguindo ter um bom efeito na proteção de grande parte da estrutura do país. Ao mesmo tempo, os drones iranianos teriam um custo mais reduzido, além de serem de difícil detecção desses sistemas antiaéreos, o que fariam com que os ataques à estrutura militar e civil, principalmente energética da Ucrânia, acontecesse de forma mais eficiente. Ele pede então que as pessoas mantenham-se atentas a todas as notícias, todas as informações veiculadas pelas autoridades e também que mantenham-se seguras, principalmente nos abrigos enquanto esses ataques acontecem, se considerarmos que nas últimas semanas e desde o mês de outubro, quando se intensificaram os ataques à estrutura energética da Ucrânia, muitas pessoas acabaram sendo vítimas também por conta de artefatos bélicos caindo em diversas regiões residenciais. Ao mesmo tempo, aquele ataque que foi promovido pelos ucranianos ontem na região do Donbass e vitimou vários soldados russos, ainda não há convergência sobre os números de mortos, né? Os russos falam que morreram 63 soldados, enquanto os ucranianos falam que cerca de 400. De qualquer maneira, na cidade de Samara, próxima exatamente das regiões de onde eram provenientes esses soldados russos, aconteceram hoje várias homenagens relacionadas exatamente a isso, em um gesto que é bastante diferente daquilo que tem acontecido na guerra, onde a Rússia não admite perdas nem militares e nem baixas no campo de batalha. Então a gente percebe que até mesmo na própria estratégia de como a guerra tem sido tratada dentro da Rússia pode haver uma nova modificação neste ano de 2023 e, como sempre, nós estaremos aqui atualizando sempre nossa audiência em primeira mão. Bom, como disse Luca Bassani, o conflito no leste europeu já completou 10 meses e a cada ataque da Rússia à Ucrânia cresce o isolamento de Putin. A guerra desgastou a relação econômica da Rússia com o Ocidente e também dificulta a cooperação do país com a Índia e a China. Para compreender essa questão geopolítica, contamos com a participação do professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília, Ricardo Caiquiolo. Oi, professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu agradeço o convite. Imagina, a gente que agradece a presença. Bom, professor, a gente disse que a Rússia enfrenta graves críticas, né? Houve um ataque recente que mais de 60 soldados morreram, eles que estavam em uma escola na Ucrânia. Tem todo esse isolamento também econômico da Rússia. Então, gostaria que o senhor, primeiramente, explicasse esse panorama de como que está a imagem de Vladimir Putin, tanto interior, lá na Rússia, quanto para o mundo. Bem, a imagem do presidente, ela continua muito forte internamente, exatamente pelo sistema de governo que é bastante autoritário e personalista, né, concentrado no presidente Putin. Ele é cercado por poucas pessoas, né, ele confia em poucas pessoas e as notícias muitas vezes chegam para ele de uma forma enviesada exatamente pelo temor que ele exerce com relação aos seus comandados, né? É uma situação que tende a se prolongar por um tempo indefinido, né? Certamente a gente pode afirmar que a Rússia sofreu baques consideráveis aí nos últimos meses, né? Com a perda de um percentual significativo do território que ela havia ganho, né? Desde o início da invasão, né? Já há mais de 10 meses. Então, calcula-se aí em torno de 40% do território que ela havia já conquistado. Então, ela perdeu esses 40%, cerca de 40% desses territórios. Houve, como você mencionou, esse ataque aí durante o período do Ano Novo, né, na cidade de Maviivka, em que o número de mortos aí ainda não é confirmado, mas a própria Rússia, agora há pouco, já destacou que houve, então, uma baixa de 89 combatentes, 89 soldados.
E enquanto que a Ucrânia diz que houve uma baixa muito mais considerável, em torno de 400 soldados mortos, além de mais de umas 3 centenas de feridos. Então, é uma situação que vem, né, é uma situação grave, obviamente, né, e que há um fim indefinido. A gente não imagina um acordo de paz, alguma coisa nesse sentido nos próximos meses. Então, esse conflito deve realmente se estender por mais tempo. Isso também graças a um apoio constante que a Ucrânia tem recebido por parte de aliados, né? Então, já há programado uma cimeira agora com a União Europeia para o dia 3 de fevereiro, né? Há uma sinalização aí de um aporte de 18 bilhões de euros para a Ucrânia por parte da União Europeia, um apoio abertamente ofertado pelos Estados Unidos, né? A gente não pode esquecer que o Zelensky acabou de retornar dos Estados Unidos, né? Foi ao Congresso americano. Então, é uma situação muito difícil para a Rússia, delicada, né? Ela não pode ser, um acordo de paz, como eu disse agora há pouco, é impensável, eles não convergem com relação aos desejos territoriais, né? E a Ucrânia mantém uma postura muito aguerrida com relação à sua população. É um debate interessante, né, com relação à vontade de se guerrear dentro da Ucrânia, vis-à-vis o que acontece com os combatentes russos que foram convocados aí em massa, né, para poder entrar dentro do território ucraniano, né, aquela chegada de mais 300 mil combatentes, mas que obviamente não tem a mesma gana, boa parte desse exército não tem a mesma gana, a mesma vontade de lutar que certamente esses ucranianos têm. Bom, professor Ricardo Caicholo, temos aqui conosco também Manuel Furriela, que também é professor de Relações Internacionais. Ele participa da nossa entrevista. Professor Manuel, o senhor acredita que Vladimir Putin imaginava que fosse sofrer essa resistência por parte da Ucrânia? O senhor acredita que ele imaginava que a guerra teria todo esse caminho ou não? Ele também foi pego de surpresa dessa forma? O professor Ricardo disse que a Ucrânia teve e está tendo uma grande ajuda do Ocidente, o que eu acho que isso, né, acredito, como os senhores bem falam, tem ajudado muito o país a resistir à guerra. Mas, na opinião do senhor, Putin acreditava que a guerra ia discorrer por tanto tempo e que a Ucrânia resistiria tanto assim? Eu acredito que não. Eu acho que o cálculo inicial dele e as próprias decisões que ele veio a tomar depois são indicadores disso, indicativos disso, né? Então você teve ali, primeiramente, uma decisão de invadir o país acreditando que ia conseguir subjugar a Ucrânia e que, internacionalmente, você teria talvez algum tipo de desalinhamento, já que também deixando claro aqui, não era unânime a decisão de que a Ucrânia deveria entrar na OTAN. Alguns países eram muito refratários, muito resistentes a essa decisão, como, por exemplo, a Alemanha, que é um dos principais integrantes da OTAN. Então, a Rússia acreditava que haveria, né, algum tipo de reação internacional, mas não na medida que houve, e que a Ucrânia não conseguiria organizar uma resistência como acabou conseguindo organizar. Isso fez com que a guerra fosse se perpetuando e que chegando ali no terceiro, na terceira ou na quarta semana do conflito, houve ali até uma oportunidade de composição entre Rússia e Ucrânia, né, que partiria da mesma premissa que a Rússia utilizou com a Finlândia no século XX, de uma neutralidade da Ucrânia, ou seja, não ingresso na OTAN, na União Europeia. Mas isso não aconteceu, justamente porque a Ucrânia se sentiu resistente. Aí a Rússia mudou seus planos, que são os atuais. Qual é o plano atual da Rússia? Muito claramente, tomar grande parte, aí mais ou menos 20% do território da Ucrânia, para atender os seus interesses, né, de soberania na região e de manutenção de proximidade, principalmente com as suas fronteiras. E agora, também como disse aí muito bem o colega professor, há uma dificuldade na composição justamente, né, porque a Ucrânia ela não vai abrir mão de parte do seu território para poder fazer uma composição com a Rússia. Esse é o dilema do momento. Então, sim, o Vladimir Putin foi surpreendido nas primeiras semanas, tanto com a reação ucraniana, como também com uma grande organização por parte do Ocidente, principalmente, em relação a apoiar maciçamente a Ucrânia no conflito. E a gente vê que agora uma das estratégias do presidente Vladimir Putin, né, professor Ricardo, é justamente atacar
bases energéticas da Ucrânia, que está passando por um inverno rigoroso. Parte do país, grande parte do país, já está sem energia elétrica. Isso pode fazer com que a Ucrânia recue nessa guerra, professor Ricardo? Essa é a tentativa deliberada do Putin, né? Então, como você bem disse, há uma estratégia da utilização de ataques usando os drones iranianos, né? E há uma expectativa de que haja aí um prolongamento desses ataques, exatamente para poder afetar a estrutura energética ucraniana, a questão, obviamente, do aquecimento, né? E, obviamente, também levar a falta de itens básicos para a população no intuito de fazer com que elas comecem a cogitar em buscar pedir para que haja, né, o fim desse conflito, né? Então, haja uma desmotivação da população com relação à guerra e busquem, né, aconteça uma certa pressão dessa população junto ao próprio presidente ucraniano, o Zelensky, para que ele negocie algum tipo de acordo, né? Então, a tentativa é exatamente nesse momento complicado, né, que é o do inverno europeu, para que haja essa desmobilização da sua população. E, obviamente, também que a intenção do Putin é trabalhar isso, essa logística toda e essa informação, né, dos ataques, também internamente, né, mostrando que ele continua, que o exército russo continua aguerrido, né, continua atacando, determinado, né, mostrando, então, internamente também que há uma mobilização importante das tropas russas no sentido de saírem vitoriosos dessa guerra, né. Há uma camada menor da população russa, que inclusive estimula que haja, né, um encaminhamento de mais combatentes para a Ucrânia, né, para que haja uma guerra total, digamos assim, né, utilizando-se todo o aparato, não só humano, mas econômico russo, para terminar de uma vez com essa guerra na Ucrânia e a conquista dos territórios que ela almeja manter em seu poder. Professor Manuel Furriela, bem disse há pouco o professor Ricardo sobre a visita de Volodymyr Zelensky à Casa Branca, né, numa conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessa visita de Zelensky à Casa Branca e se essa ajuda do Ocidente de alguma forma, porque a guerra basicamente está sendo sustentada pelo Ocidente. Se de alguma forma Vladimir Putin pode fazer ainda alguma retaliação, se ele pode reagir de alguma forma em relação a isso? Bom, primeiro que esse tipo de guerra, né, ela não é uma novidade. Nós tivemos vários desses tipos de conflito durante principalmente a Guerra Fria. Foi o caso da Guerra do Vietnã, por exemplo. Majoritariamente americana, tropas americanas presentes, mas o lado oposto apoiado pela União Soviética. Então você sempre tinha um outro lado como antagonista. Então acaba se tornando ali meio que um quintal de conflitos entre grandes potências. A primeira guerra do Afeganistão também nos anos 80, aí foi o contrário. A União Soviética invadiu o Afeganistão e os Estados Unidos apoiando os oponentes. O grande ponto desse tipo de conflito é que o Ocidente vai continuar apoiando, dando um apoio importante, mas um apoio determinante para vencer o conflito, substancial para vencer o conflito, traria uma leitura à Rússia de que seria uma interferência direta e que você teria mais atores no conflito. Então imagine só, um apoio, um grande aporte, por exemplo, americano nesse conflito, poderia fazer com que a Rússia tivesse a leitura de que agora os Estados Unidos estão no conflito também. Então é sempre uma linha tênue nesse tipo de conflito, não é? Apoiar, dar grandes aportes, isso o Zelensky vai conseguir, obviamente, mas nunca será o determinante para vencer a guerra pelo motivo que eu expus. Porque você pode internacionalizar o conflito, porque uma interferência externa de grandes proporções pode trazer à parte oposta essa leitura, essa interpretação de que você tem mais outros estados envolvidos no conflito além da Ucrânia. Essa é a linha tênue. Então, infelizmente, aquele apoio decisivo dificilmente virá, seja lá dos Estados Unidos, bem como de qualquer outro estado, né? Vários deles, a Alemanha, por exemplo, que tem dado consistente apoio à Ucrânia. Isso por conta dos outros cenários, Guerra da Coreia, outras tantas que a gente pode mencionar aqui também como exemplos.
Bom, mas ainda assim, professor Ricardo, qual o interesse de grandes potências como os Estados Unidos em ajudar dessa forma a Ucrânia? Porque a gente vê que em armamento, em dólares, vão mais de bilhões e bilhões de dólares. Há um interesse na questão de uma busca da preservação do direito internacional. Ainda que nós saibamos, né, e o professor é especialista no direito internacional, nós saibamos que, inclusive, os próprios Estados Unidos já incorreram em uma série de violações do direito internacional. Há uma tentativa de mostrar que realmente o mundo, né, as democracias estão preocupadas com essa situação. É importante também evitar qualquer tipo de criação de precedente, no sentido de que uma guerra, né, uma guerra por ocupação, ela vai ser permitida pela comunidade internacional, ainda que a gente tenha já acontecido com a própria Crimeia, né, mas enfim, essa recorrência de atos, né, e de atitudes por parte de governos soberanos com relação a outros governos, elas não podem ser permitidas. Então, a tentativa é, obviamente, de apoiar um país que sofreu uma agressão, então é considerado, né, então, como o país que foi agredido em termos internacionais, né, a ONU reconhecendo essa situação. Então, uma tentativa realmente de manter uma certa racionalidade nas relações internacionais e no direito internacional. Obviamente que há também questões econômicas que a gente não pode negligenciar, né? Então, a tentativa de uma busca por uma paz, né? E aí a paz vai ter que ser conseguida por meio da guerra, então, por meio do conflito, ela afeta toda a comunidade internacional. A gente não pode esquecer de China, não pode esquecer de Índia. Há realmente esse conflito se prolongando, ele não é bom para nenhum dos lados. E também, obviamente, para todos os países do mundo que vão passar por um 2023 muito difícil, né? Há uma sinalização para uma recessão em termos globais, né? Há estudiosos que já afirmam que isso vai acontecer. Então, é uma preocupação generalizada e os Estados Unidos e a União Europeia encabeçam essa preocupação pela proximidade, obviamente, da União Europeia em termos territoriais, mas os Estados Unidos como a grande superpotência. Bom, conversamos então com o professor de Relações Internacionais, Ricardo Cacchiolo. Ricardo, mais uma vez, obrigada. Excelente ano para o senhor e para a família. Eu que agradeço, obrigado pelo convite.